Espero que todo mundo tenha começado a semana bem por aí, acelerando. Mêsinho de maio. Mêsinho de maio tá dando o que falar. Acabei de conversar com alguns dentistas aí. E quando a gente fala de trimestres, a gente começa a entender como funciona o mercado, né? Então, cada um tem o seu posicionamento, o seu negócio, e ele tende a dar uma oscilada em relação a trimestres. Quando a gente olha os números por trimestre, eu peço para todo mundo que está comigo sempre olhar o número por trimestres, a gente consegue ter um pouco mais de noção do que acontece no ano, na sua empresa, principalmente. Então, é isso que a gente tem que saber e tem que buscar. Quando eu coloquei lá no grupo, falei, cara, deixa eu ver o que o pessoal quer ver mais. E às vezes eu coloco um tema tendo a certeza que vai ser aquele e vocês estão indo sempre no contrário, assim. Então significa que talvez o que seja mais claro, né, o que talvez mais a pessoa se associa a resultado não está sendo mais o objetivo, né? Eu vejo que muita gente fala sobre posicionamento e eu, por muitas vezes, eu falei sobre posicionamento. E, cara, o que eu preciso fazer para vender melhor. E às vezes a gente tem que cortar algumas raízes em relação ao nosso negócio para a gente mudar o patamar. Então, hoje em dia, quem quer começar uma clínica e já não está começando, né, com aquele poder aquisitivo enorme, botando quente ali, a gente vai ter que usar uma estratégia de captação. A gente vai ter que saber se posicionar de fato. E o que é o posicionamento? Uma coisa que eu posso adiantar para vocês, sem dúvida alguma, posicionamento não é postar antes e depois. Cara, imagina só se a gente pudesse voltar 10 anos na odontologia. 10 anos, 2016, e ter o conhecimento que a gente tem hoje de saber a trajetória do que ia acontecer. Tava, não vou falar que estava todo mundo não, mas muita gente aqui teria o potencial para estar com muita grana. Porque na trajetória do digital, 2011, 12 que começou, 2013, os pioneiros mesmo. Essa galera fez grana com foto. Lembra o Instagram de 2013, 2012? Era uma foto. E o que vendia era legenda. E o que a gente pode ver é que está mudando e vem mudando. O que já deu certo, hoje em dia não dá mais. Só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um amigo que vendia, ele postava foto de qualquer coisa. Dele, de um hambúrguer, não sei, e o que vendia era legenda, as pessoas liam mais a legenda. Hoje a gente só lê quando tá o resto assim, a gente pegou uma dica 1, dica 2, e o resto tá na legenda, aí a gente vai pra legenda. Mas já vendeu muito pela legenda, tanto que eu perguntei para ele, falei, cara, que você posta, por que você posta isso? Ele falou, não, o negócio tá na legenda. E aí eu entendi, isso eu já fui entender um pouco depois, se ele já fazia uns 5 anos. Então, antes e depois, forçava muito bem, até que o Instagram foi obrigado a colocar vídeo, né? Principalmente, quanto mais o TikTok força vídeo, mais o Instagram tem que se renovar. E olha só o que eu posso falar para vocês. Tem um negócio chamado, esqueci o nome, um recurso novo do Instagram, agora esqueci, instantes, deixa eu ver aqui, que a gente consegue postar só foto de um momento, não consegue editar, não faz nada, né? Então, toda vez que a gente está fazendo isso, usando um recurso novo do Instagram, a gente está sendo mais impulsionado, mais pessoas estão vendo. Se tem uma ferramenta nova no Instagram e você não está usando, você está perdendo algum potencial ali, tá? E é uma ferramenta que é muito tranquila de ser usada. E hoje eu recebi a informação de um amigo meu também, outro amigo já, ele me mandou, nem pedi essa informação, ele falou assim para mim, Yuri, posta o resumo dos instantes que você vai ver o alcance aumentar. Faz todo sentido. Se é uma ferramenta nova, o Instagram quer que a gente use. Então, a gente precisa estar sempre antenado no que está acontecendo. E eu falo isso para vocês com toda certeza. Vai mudar. Pô, tem gente que já vendeu com dancinha. Hoje tem gente fazendo será, para cá, para lá. Acho que já meio que saturou, né? Ficou tão ridículo assim.
Cara, eu vi dentista com 30 anos de profissão fazendo isso, eu falo, o cara tá jogando a parada, toda a profissão dele no lixo, ou pega a criança e coloca assim, essa é a clínica do meu pai. Se quiser viver, cara, não dá, assim, quem vai engajar são as pessoas mais bobas ali que não vão comprar. Então vai muito do ego. Quando eu comecei a vender no digital, que eu comecei a trocar like por dinheiro, bagunçou minha cabeça. Porque do nada eu tinha 300 likes na foto, do nada 30, 25, 20, 15, ia caindo. Só que ao mesmo tempo eu tava vendendo. Eu falei, cara, beleza. Hoje em dia eu nem vejo like. Hoje em dia eu mal vejo os comentários ali. Comentário a gente tem que participar, então não pode nem deixar de lado. Mas o que importa para mim é o direct. É o relacionamento que a gente tem com os nossos pacientes. E hoje eu quero trazer tudo isso para você de uma forma bem clara, para que vocês entendam a importância disso. E se vocês quiserem fazer mais dinheiro, vocês vão ter que dar atenção para isso. Quando? Para ontem. Porque se vocês não estão posicionados aqui, vocês estão perdendo dinheiro e oportunidade. E a hora que vocês chegarem, eu vou falar para vocês, já vai ter passado. Simplesmente já vai ter passado. Quem aqui se importa de verdade na sua imagem ali? Porque vira uma escravidão, isso aqui. Está o tempo todo. Então, ontem e hoje eu fiquei sem social selling. Tive que pegar ali, tirei agora, antes da nossa aula. Fui fazer conversas, relacionamento com as pessoas aqui. Porque ou a gente vai competir por preço ou por atenção ali. Se a gente ganha atenção, a gente pode cobrar mais. Nesses próximos minutos que a gente estiver junto aqui, pessoal, sei que às vezes está fazendo uma coisa, está fazendo outra, pare e entenda. Cara, é um conhecimento que vocês estão tendo de quem já testou muita coisa e de quem tem acesso a estratégias de altíssimo nível em relação a vendas. Não é viralizar. Cara, viralizar é ruim. O que aconteceu? Ontem eu tive um post em collab com uma das maiores mídias, revistas da High Society de Brasília. Mas hoje em dia já viralizou e muita gente segue. Muita gente que é fora de Brasília. E eu recebo, em média, 50 seguidores por dia de Brasília. E a partir do momento que deu essa collab, e até a última vez que eu tinha visto, tinha dado 15 mil pessoas, agora está com 18 mil visualizações, são pessoas do Brasil todo, mais de Brasília, mas não é muito do público. Então estourou um pouco mais a bolha. Isso é legal? Isso é legal. Visibilidade, credibilidade para a gente, autoridade, tudo isso a gente vai trabalhar. Mas eu quero pessoas que estão vindo pelo que eu estou mostrando. De tratamento, de valores, de conexão. Então, isso que eu tenho buscado mostrar. E eu quero que essas pessoas venham. Então, nesses próximos minutos, vocês vão aprender o que é posicionamento nas redes sociais, como dar os primeiros passos. Se você já iniciou, como a gente vai poder fazer para lapidar um pouco mais e tirar melhor proveito disso. Como se comunicar com seu público ideal. Todo mundo aqui da odontologia. Mas nem todo mundo está na mesma cidade, está no mesmo bairro, está com o mesmo objetivo de venda de tratamento, mesmo público. Comunicação muda, tá? E eu vou trazer para vocês de uma forma bem objetiva 8 pilares fundamentais para vocês conseguirem, de fato, construir esse tijolo. Por que eu falo que é um tijolo? Cada tijolinho desse aqui que a gente vai colocando, a gente vai aumentando o nosso ticket, vai aumentando o sarrafo, tá? Tenho certeza, todo mundo quer vender melhor. Todo mundo quer chegar aqui para um paciente e vender um tratamento mais fácil, com um valor maior.
Mas esse mais fácil exige um sacrifício maior. Hoje o que você mostra, você não vende um tratamento, um antes e depois, um dente. Quando você está na rede social, você vai vender uma percepção do que o paciente tem sobre você, sobre a sua clínica, sobre o seu tratamento, sobre o atendimento da sua clínica, antes mesmo dele chegar. Porque se ele não passa pelo seu Instagram e ele vem, você tem um tráfego direto, ele não te conhece, vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Ele precisa ter uma confiança em você. É o que eu chamo de efeito celebridade. Gera uma autoridade, tem post que a gente vai gerar autoridade, tem outro que é uma celebridade. O paciente tem que gostar de você, tá? A gente não vai agradar todo mundo, mas as pessoas que chegam até a gente, elas têm que ter sido agradadas, de alguma forma. Tudo isso para a gente poder se valorizar. O que eu mais escuto do dentista, cara, é impressionante. Eu escutei agora de um dentista, assim, e ele falou que não precisava mudar o negócio dele. A região sul, pessoal, ela é muito forte em estética, muito forte. Os maiores dentistas, se você for ver, eles estão ali em Santa Catarina e no Paraná. São Paulo também, mas, cara, se você vê os cursos, os caras fodas mesmo, eles estão lá. Então, eu estava conversando com esse dentista e ele falou que estava vendendo as lentes dele a cada superior e inferior R$ 3.000. Não fazia nem 100K e achou que o negócio dele estava bom, que não precisava mudar. Falei, tá bom. Você depende exatamente da sua coluna aí, do seu olho, para você fazer aí 90K, são 30 pacientes. Se você está atendendo todos os dias, fazendo uma lente todos os dias e fazendo os 90K, porque fazer 20 dentes, né? Tô falando na cada superior e inferior. Que horas que ele está vendendo? Aí é segmentação de agenda, tá? E a agenda cheia não significa uma agenda lucrativa. Fala aí, você quer mais pacientes ou melhor pacientes? Todo mundo quer que chegue um paciente né? Todo mundo fala, quero um paciente que chegue lá com cartão de crédito, sem esforço nenhum, gostou e passa o cartão. Acontece, mas talvez esse a cada 10 vendas que a gente faça, 1 a 2 pacientes vai agir dessa forma. Ou ele está muito decidido, chega aqui, encantou, resolveu, ou ele está muito quente do seu posicionamento no Instagram. E aí, isso vale para público B, C, B, A. Ele vai te acompanhar. Hoje eu falei no Stories, um paciente qualificado não é só um paciente A, B. Cara, eu vendo para paciente A, um boleto, negociou a entrada, chorou a entrada. E vendo para paciente B, que paga à vista, que paga em 2 vezes, que traz o bolinho de dinheiro. Esse é um paciente qualificado. Paciente que tem a noção do que ele precisa e vê valor em você e manda ver. Não faz sentido nenhum a gente ficar focando só no A, no A, no A, no A. Tem, capaz, tem A negativado, viu? Se você não sabe se o seu paciente é negativado antes de vender, é preocupante. Você tem que ter essa noção, essa segurança. Eu ligo muito para inadimplência. Eu não gosto de dor de cabeça, pessoal. Eu já tenho. Ser dono de clínica já é pepino, pô, o tempo todo. Você dorme e acorda pensando em captação. Daqui a pouco vem um paciente que quer tumultuar. E aí você tem que pagar a conta. E aí é laboratório, é fornecedor, é equipe. Então, cara, você vai ter mais dor de cabeça com inadimplente. E eu falo, quem joga com inadimplência, com faturamento alto, tô faturando 300 mil. Aí tá com uma entrada lá de 100 mil, 150 mil, não dá nem 50% de entrada. E aí pega aquele 150 que ficou aberto, você vai ver os inadimplentes. 10%, 20% de inadimplente. Eu vi um cara no TikTok esses dias,
ele falou que ele tinha, eu acho que meio milhão ou 1 milhão de inadimplência. Por partes, eu concordei com ele do que ele falou. Falou assim, seguinte, eu quero é ter 1 milhão de inadimplência. Eu falei, cara, pelo lado que você tem 1 milhão para receber e você vai ter que correr atrás disso, é bom. Mas pela saúde financeira de caixa, não é bom. Porque quem tem muito inadimplente tem que estar com o advogado do lado. Advogado nervoso, cobrando tudo isso aí. E é relacionamento. Você negativar uma pessoa, ela não vai gostar muito de você, não. Pode vir péssimos comentários, ela vai falar mal de você e vem uma coisa negativa. Então, o primeiro passo é renegociar, mas eu prefiro não ter que chegar nesse ponto de negativar, sabe? É saúde mental que a gente tem que ter com os nossos pacientes, pessoal. Então, tudo isso que eu vou mostrar aqui agora, nesses 8 pilares de um posicionamento high ticket, precisa ser explorado. Alguns com mais atenção. E nem sempre com aquela frequência. Mas quanto mais você tiver a disciplina para isso, mostrar e pensar. Hoje eu tenho um mapa mental sobre o que precisa ser feito e na ordem. Às vezes dá uma bagunçada. Né? A maioria dos meus pacientes hoje, eles permitem mostrar, eles querem estar comigo, eles querem mostrar o que fizeram na clínica. Mas tem um outro que não quer. Tudo bem. E todos, para todos, né? Mas certo que quando faz o contrato. Todos eu tenho direito de imagem. Se eu mostrar, eu mostro. Mas eu vou brigar com um cara desse, que pediu para não mostrar? Pô, é respeito, né? Então, isso a gente tem que ver como a gente vai trazer. E se a gente não traz de uma forma genuína no Instagram, vocês estão perdidos, pô. Se você não trouxer de uma forma genuína, as pessoas percebem a mentira, percebem o excesso de montagem, de Photoshop, o que vocês quiserem chamar. Elas querem pessoas verdadeiras. O audiovisual já ficou muito, tipo, cinemático, não sei o que, essas coisas muito bem produzidas, elas valorizam. Mas só isso afasta. As pessoas querem ver mais selfie. E, ó, mais você mostrando. E nem sempre a gente tá. Eu mesmo hoje postei da academia, vim pra cá e desandou. Não postei nada hoje. Tudo bem. Amanhã a gente reseta, amanhã a gente começa de novo. E mostra mais um pouco. Mas tem que ser mostrado isso em relação aos nossos hábitos, tá bom? Então, quando a gente vem aqui, para esses 8 pilares, foi o que eu destrinchei. Então, para chegar aqui, hoje eu trouxe um slide para quem tem acompanhado mais. Hoje eu trouxe um slide mais minimalista. Eu gosto muito. Esse slide é um slide high ticket. Diz aí. Só uma frase ali no meio. Pouca coisa. A letra ainda poderia estar um pouquinho mais fina. Um high ticket, certo? Mas é isso que a gente precisa explorar nesse momento. Não faz sentido nenhum a comunicação estar com ruído com o ambiente que a gente está, com o público que a gente está. Por isso, a gente vai explorar aqui agora. Quem já vem acompanhando há um tempo, sabe que eu falo do digital desde antes da odontologia. Então, eu comecei vendendo digital um produto de 397, 497, agora eu não lembro. Mas a gente trabalhava muito números, eu trabalho muito números hoje, principalmente na minha clínica. Entra muito bem, funciona bem. E aí, passei pela odontologia, fundei a Expert Odontologia e consegui buscar muito conhecimento com pessoas importantes, principalmente relacionada a vendas e gestão, e eu consegui validar muitas estratégias adaptando para o que eu passei. Eu passei pelo público C, passei pelo público B, estamos com uma fatia de público A, e eu fui percebendo, eu prefiro ter menos pessoas aqui na clínica, um ticket médio maior, mais efeito transformador. Veio aqui um paciente ontem, cara, tinha 3 dentes na boca, queria colocar um implante para segurar a PPR lá. Eu falei, cara, seu caso aqui é de protocolo. Eu não vou fazer esse implante único na sua boca, porque não vai transformar a vida.
Hoje o que você precisa é de um tratamento completo. E coisa que ninguém tinha falado, porque o paciente é campeão de chegar pra gente aqui e falar o tratamento que ele quer fazer. E aí vem aquela brincadeira, mas no médico ele não fala isso não, né? Ele não chega lá no médico falando, ó, você vai ter que operar aqui, ó, né, vamos fazer a safena. Não, ele escuta, sim senhor, pronto. Mas aqui pra gente não. E aí vem uma hora da gente se impor. E nosso posicionamento é construído antes disso. Olha o Yurizão, antes aqui. Olha só. Calça jeans, jalecozinho. Primeiro caso, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só que caso bonito. Isso aqui foi na época final de faculdade para esperar o CRO. Claro, material péssimo, né, as resinas péssimas, mas a transformação que eu consegui para esse paciente melhorou muito. Infelizmente é um paciente que não cuida, não tem uma higiene muito boa. Mas a gente conseguiu entregar um resultadozinho melhor para ele. E era com isso aí que eu tinha. Tanto que eu nem mostrava muito porque eu não gostava. Então, quando a gente vem para cá, era o que eu tinha. Esse foi meu primeiro consultório quando eu cheguei lá. Cara, consultório bonito, bem localizado. Mas a cadeira aqui era a mesma coisa que deitar numa tábua. Cara, eu fazia resina nos pacientes aqui, os pacientes saíam tudo quebrado. Aí o que que eu fiz? Primeiro investimento, coloquei tudo pretinho, né? Peguei o couro pretinho e coloquei uma almofada. Então, esse é um primeiro passo ali que a gente já vai mostrando um cuidado, uma melhora. Eu estou no mesmo prédio hoje, mas com outra estrutura. Mas a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Eu tinha uma salinha de negociação, eu usava meu computador pessoal, um Samsung velho, todo sujo. É o que tinha lá, é o que dava para fazer com investimento. Então, a gente tem que ir buscando o que realmente vai fazer diferença. Por muitas vezes a gente faz investimentos que não vão trazer um retorno financeiro. Várias vezes a gente faz isso, mas tem várias vezes que a gente deixa de fazer um investimento que ele vai trazer uma percepção de valor maior para a gente. O paciente olha tudo. Cara, esterilização tem que ser mostrada sempre para o paciente. O paciente vai à tua consulta, você vai pegar e vai botar um espelho na boca dele. Ele sabe se esse espelho está limpo, está esterilizado. E às vezes o óbvio tem que ser dito, pô. O paciente não sabe disso. Você tem que falar várias vezes. O óbvio tem que ser dito. Tava comprando agora na Súria. E eu pensei, eu tô com esse negócio do óbvio ser dito o tempo todo. Aí eu tava na Súria, tava comprando lá, tava com R$ 350 de desconto. Eu falei, que R$ 350 de desconto é esse aqui? É porque você compra dois, não sei o que, ele te dá um desconto junto lá. Se ele simplesmente me dá o valor e não fala que tá dando desconto, você acha que eu vou ter a percepção que eu tô tendo um desconto? Não vou. Então eles precisam destacar ali no preço, ó, dos 3.000 aqui, você tá pagando 2.700, 300, tá de desconto. Precisa ser dito. Senão, para mim, eu tô achando que eu tenho 2.700 e tô 2.700. Poderia estar olhando em outras dentais. Então eu percebi isso ali. Eu falei, cara, olha só, tá destacando, né? Olha só aqui, vê se dá para ver. Isso aqui não era para estar aqui, mas já que tá, não, eu não escondo muita coisa, não. Deixa eu ver aqui. Olha só a nossa entrada, como é boa. A gente tem uma entrada boa, né? De 3 milhões, entrou 2.300. Não tem inadimplente, pessoal. Eu sempre falo, tem ó, uma só de R$ 400 e ela não está, ela está com crédito ainda na clínica. Ela só está com vergonha de comparecer, mas isso a gente vai ajustar. Mais uma conversa, aproximar com ela ali. Ela não está pagando porque ela está de má vontade. Aconteceu alguma coisa. E ela me falou até, tá, o que aconteceu. E olha, hoje o posicionamento que a gente está construindo. Eu invisto muito nisso para que a gente construa um posicionamento maior. E aí tem que tomar o cuidado de novo. Realmente,
O que eu vou investir agora traz retorno? O dinheiro que eu preciso comprar disso aqui, eu poderia fazer de uma outra forma para ter um retorno melhor? Porque o foco é captação de paciente. Captação de paciente é caro em dinheiro e tempo. Dentista dono de clínica, que tem final de semana, que não pensa nisso no final de semana, que não pensa nisso à noite, o negócio ou tá rodando sozinho ou tá de boa com o resultado. Foi o que fez eu sair do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tava dividindo minha atenção. Dava para tocar junto com a minha clínica aqui. Energia, foco. Eu só falo de odontologia, de gestão, de investimento, de captação, de vendas. Só gosto de falar disso. Só me insiro em grupos que falam disso. Se não falar disso, eu vou ficar entediado, vou querer ir embora, não quero falar com você. Quero, pô, você não vai acrescentar o que eu quero, que é importante para minha vida. Que é isso aqui que vai melhorar a minha vida. Vai falar pai, mas eu não tenho mais pai, né? Mas mãe, pai, filho. Então, todo mundo que está em volta de você pode ser a referência, provedor, ter uma melhor condição, plano de saúde, carro, casa, lazer. Depende de você, pô. Não é fácil, mas a gente vem construindo. Se piscar, se parar, vai ficar para trás. Tá aí, ó, tá aí. 8 horas da noite eu tô aqui falando com vocês. Poderia estar em casa. Vocês também poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui buscando. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso aqui, pessoal. A apresentação pessoal. Principalmente homens. Cara, homem é ruim disso. É difícil. Mas, cara, a apresentação pessoal. E aí eu falo para vocês, olha só. Eu sempre estou com barba feita. Vou chegar até mais perto da câmera. Eu não tô. Aí hoje foi o meu limite. Cheguei no meu limite. Amanhã eu tô com barba feita. Cabelo penteado, cabelo cortado. Sapato. Se você usa sapato, sapato sempre limpo. Sapato novo. Deixa o da clínica. Veio com sujo, bota o propele naquele dia, se vira. Roupa amassada não existe, pô. Hoje tem um vapor que você passa e resolve tudo isso aí. Roupa sempre alinhada. A maioria das vezes aqui na clínica eu estou com terno. A maioria das vezes. Mas hoje não. Hoje o dia estava mais tranquilo aqui. Mesmo assim, eu passei por algumas avaliações, mas estou alinhado. Mas quando eu estou com terno, a apresentação pessoal é outra. Agora, é coerente com a clínica que eu estou. Com a clínica que eu estava antes, não era coerente. Talvez um sapato, uma calça social, tá? Uma blusa social, resolvia. Porque eu já atendi de calça jeans. Cara, e por mais que a clínica seja pop, calça jeans não dá. Não dá. Você pode, não precisa estar de sapato. Você tem que estar com tênis limpo. Talvez não com uma social, mas pelo menos com uma polo alinhada. Sem estampa, tá? É o básico precisa ser dito. Tá? Quanto mais você vai subindo o nível da sua clínica, você tem que subir o seu nível também de apresentação. Eu tenho uma paciente aqui ela trabalhou muito tempo no Itamaraty e ela ficava, cara, esqueci o nome agora da função, mas ela estava em cerimonialista ali. Aí teve um dia que ela parou e falou: homem tem que estar com sapato engraxado, com calça alinhada, relógio e uma caneta no bolso. Falei, cara, rodou o mundo.
esteve com, né, as pessoas, as autoridades mais importantes do mundo. Falei, ela sabe das coisas, realmente. Na hora eu peguei e olhei pro meu sapato. Dava para passar, não tava nota 10, mas tava uma nota 8, assim. E eu sempre deixo ele arrumadinho também. Por isso que eu vou trocando de sapato. Dá tempo de dar um grau nele. E pontualidade. Cara, eu bato muito na tecla da pontualidade, sempre. Eu nunca me atrasei para nada. Eu detesto atraso. Detesto, eu fico doido. Então, às vezes acontece procedimento, de enrolar um pouquinho, atendimento, mas principalmente na primeira experiência, tem que ser pontual, seu primeiro paciente. E depois que ele está no tratamento, tente manter. Colocar um paciente em cima do outro ali, cai o seu atendimento, é posicionamento, porque o que está sendo visto nas redes sociais precisa estar sendo visto pessoalmente. Sim ou não? Senão, simplesmente, não é genuíno, fake. E o que é fake cai. Vai cair uma hora, pô. A máscara vai cair. Então, a apresentação pessoal é o básico. É o famoso 3 segundos. Bati o olho ali, vamos ver se eu gosto ou não dessa pessoa. Tá? Pessoa de seguir, cara. Olha o tanto de gente que tem, o tanto de informação. A gente fez uma estratégia de captação e tem vindo 50 pessoas de Brasília por dia. Não é pessoas da Bahia, não é pessoas do Porto Alegre, sei lá, do Maranhão, não, é de Brasília. Então são pessoas que tendem a estar mais qualificadas. Imagina só, pô, 50 pessoas por dia da tua cidade ali em volta. Uma estratégia que a gente validou. Eu não estou dando conta. Eu queria aumentar, mas não estou dando conta. Porque é muita gente. Então a gente está revendo isso aí de como eu vou tirar melhor proveito disso. O ano de 2006, se fosse falar para mim aí de 2006, 2026, a palavra é posicionamento. Posicionamento. Quero jogar grande aqui. Grandes coisas estão por vir. Quem tiver comigo vai ter acesso ao que a gente está fazendo. Comunicação. Será? Cara, comunicação, como você fala com seus pacientes. Eu sou uma pessoa que, entre amigos, entre pessoas que eu estou mais à vontade, eu falo palavrão. Talvez não muito, assim, mas eu falo. Mas quando eu estou com um paciente, quando eu estou no Instagram, eu não falo. Então, às vezes, até eu paro, penso um pouquinho e aí falo outra palavra. Porque não é o que eu quero passar, não é a conexão. E o palavrão, às vezes, é uma expressão. Não é você ser grosso, escroto. É você se expressar ali, simplesmente. Mas eu não quero falar. Eu quero que as pessoas vejam sempre o que é intencional de ser mostrado. Então, aqui na clínica a gente não fala, não falo com o paciente, não falo em Instagram. Tom de voz, quando a gente vai gravar um vídeo, às vezes a gente vai falar em um tom mais baixo, depende do que a gente quer falar. Às vezes a gente vai ter que falar mais sério, mais alto. Às vezes a gente vai ter que falar mais rápido para a pessoa entender o que está acontecendo, a seriedade, a importância que você está dando para isso. Às vezes você vai ter que parar para que você atraia a atenção da pessoa. Porque quando a gente vê esse tipo de coisa, olha só o que acontece. É a pausa que eu estou pensando e estou trazendo a sua atenção. Então, tudo isso vai se comunicando. Gestos. Depois, dá uma olhada no meu Instagram, um vídeo que deve estar até fixado, que eu gravei falando sobre os 2 anos da Experten. Posicionamento das mãos. Então, tudo isso está sendo moldado no dentista que você está mostrando, conforme o público-alvo.
tá? E as pessoas B, C, D querem estar onde o A, B tá. Então, quanto mais você puxar o seu posicionamento para isso, mais você vai atrair. Agora, quanto mais palavras puxadas, assim, mais logo, coisas mais chamativas, a gente já traz público CD. De novo, olha para o slide. Esse slide é high ticket. Esse slide é minimalista. O que e como você fala? Como eu trago para você? Imagina se eu trago aqui. Podia ter colocado um slide aqui para vocês verem bem nessa parte. Comunicação, amarelo. Aí em vermelho, o que e como você fala. Aí um pontinho aqui, um personagem ali, uma coisa poluída. É diferente. Muita informação. Quando a gente fala de high ticket, aumentar o valor, a gente está falando de menos é mais. Ser minimalista, detalhes mais finos, mais sofisticados. Isso aqui, para o público que tende a gastar mais, flui melhor. Menos confusão mental. Menos panfleto no seu Instagram. Menos panfleto. E aí, o que, que você vai mostrar da sua vida profissional? Onde você atende. Cuide da sua apresentação pessoal como você cuida da sua clínica. Se tem um negócio quebrado, arruma. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai batia muito carro, mas ele não deixava o carro batido. Ele reclamava, putz, vou ter que ir lá pagar e não sei o que, deu tantos mil, vou ter que pagar. Mas ele não deixava o carro batido. O carro era uma apresentação pessoal dele. Isso eu aprendi com ele. Que você está sendo visto. Então, quebrou, arruma. Descascou, pinta. Tudo alinhado, tudo organizado. Imagina só, agora está no final do dia. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, imagina só eu fazendo a avaliação onde o paciente está e olha só, esse papel todo solto aqui, todo jogado. Isso é posicionamento, essa bagunça aqui. Bagunça não pode estar na hora da avaliação. Na hora da avaliação, mesa limpa, menos coisas na mesa, a atenção está em você, tá? Então mostre onde você atende. De preferência, mostre como está a organização desse lugar. Mostre quais procedimentos você é especialista. Você mostra o que você quer vender. Intencionalidade. Faz sentido nenhum aqui eu falar de endodontia, de canal, de mau hálito. Não quero atenção para isso. Somos dentistas, temos a ver com isso? Sim. Mas eu quero focar, basicamente, no que eu quero vender. Eu quero vender lente, eu mostro lente. Se eu quero vender clareamento, eu mostro clareamento. Se eu quero vender implante, eu mostro o resultado de implante. Quem você atende? Qual é o público que você atende? Tem que mostrar isso. Se relacione com seus pacientes e mostre. Como você atende esse público? Essa. Vamos colocar aí o ouro. Circula, grifa, printa. Como você atende seus pacientes? Posicionamento. Eles vêm porque eles se conectam com você. Como você se vestiu, como você falou e como você atendeu seus pacientes. Claro, vamos mostrar os resultados. O resultado, ele é uma prova social, tá? Numa frequência bem menor do que a gente vai mostrar o que a gente está fazendo. E mostre os seus pacientes. Eles gostam de pertencer ao lugar. A gente fica muito pensando, se ele não gostar, e mostrar ele. Cara, ele vai pedir para eu tirar. Ou o cara que já veio já sabendo que você mostra tudo, ele já pede para não mostrar, tá?
Precisa mostrar tudo? Não. Precisa estar falando sempre? Não. Aqui na clínica, o pessoal me ajuda muito mostrando os atendimentos, sem eu falar nada. Isso é legal. Não mostrando procedimento. Atendimento é diferente. Vida pessoal. Isso aqui conecta demais, pô. Onde você mora? Qual bairro você mora? Você quer atrair pessoas, que, o pelo menos da clínica, né? É que aqui em Brasília, por exemplo, quem é do plano piloto se identifica aqui, os lugares. Então, quem é você? Quem é a sua família? Quem que você mostra? Com quem que você tá? Quais são os valores de vocês? Se você mostra todo dia o que você, um chopp, um bar, falando palavrão, bagunça, zorra, é isso que você vai atrair. Se você vai para festa muito, né? Acho que a maioria que está aqui hoje não é desse tipo, mas, cara, o que você mostra é o que você está atraindo. Como é que eu vou atrair a Dona Maria ali, de 45, 50 anos, se eu estou mostrando eu tomando um chopp no bar, com os amigos? Aí eu começo a beber, começo a ficar empolgado, olha que coisa legal, pá, eu tô gravando. Perdeu. Então, valores. E gosto. O que que você gosta? Em relação à comida, em relação a lugares, em relação a pessoas, em relação a atividades que você faz, igreja que você frequenta. A gente tem que pensar em clínica, tá? Se a sua clínica não fica onde você mora, às vezes seja interessante você fazer mais coisas em volta da sua clínica. Sim ou não? Faz sentido, né? Porque são pessoas que estão próximas. E eu acabei de ter uma ideia. Vou executar e volto para contar. Porque eu sou desse cara que eu vou lá, tive uma ideia, vou executar e depois vou colocar em prática. Vou testar e vou validar para vocês. Mas você precisa fazer as coisas em volta, tá? Meu barbeiro é aqui, poderia ser mais perto de casa, perto da clínica. Fiz uma parceria com ele. Você tem que mostrar isso aqui. As pessoas vão se identificando com você. Se você é casado, se você tem um relacionamento, mostre quem você ama. Se a pessoa for mais reservada, como a minha é, eu mostro pontualmente. Não de falar muito. Uma foto, uma história marcado, pessoas, mostra sua família. Como vocês vivem. A mesma coisa que a gente falou da vida pessoal, às vezes está na parte do relacionamento. O que que vocês gostam de fazer? Se vocês têm filho. Cara, a chance de um paciente ter filho é altíssima. Se você tem um filho e você mostra seu filho, conecta, vira um papo. Se interesse pela pessoa que você está se relacionando. Você tem que fazer isso. Então, tudo que eu estou falando, vocês têm que estar pensando, ó, que postagem é essa? Tá? Postagem de relacionamento. Valores. Essa aqui é o ouro. Por isso que eu falo de muito produção. Cara, quanto mais você vê na originalidade aqui, gravado, vai ser melhor pelo seu lado, que é mais produção, tá? Busque mostrar por que que você se preocupa com o seu paciente, a qualidade do seu tratamento. Você tem coragem aí agora de pegar, fazer um story agora, abrir dentro da sua sala de esterilização e mostrar? Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante que eu vejo que muita gente negligencia. E eu não estou falando das clínicas. Estou fazendo story aqui. E eu não estou falando das clínicas. Eu estou falando de você, paciente, que você vai numa clínica odontológica, num hospital, e você não se preocupa com a biossegurança. Será que realmente tudo que está passando pelo seu tratamento está devidamente
guardado, esterilizado? Você se preocupa com isso? Olha só, aqui na clínica, a gente se preocupa muito com essa etapa, porque é aqui que passa a biossegurança e o sucesso dos nossos tratamentos. Coisas que a gente não vê muito em hospital, acontece vários casos de infecção cruzada que a gente sabe, né? Olha só um tema legal de mostrar para o paciente. Todo mundo tem uma esterilização. Então, isso precisa ser mostrado. Quando a gente mostra material, a gente não pode pegar o implante e falar que esse é o implante mais rápido, melhor e não sei o que. A gente não pode falar com esses termos, segundo o CRO. Mas a gente pode falar do que é o implante que a gente utiliza. Por que a gente utiliza? Olha, hoje a gente está trabalhando com esse implante aqui, que ele tem se mostrado muito eficaz em uma osso-integração, que é a cicatrização dele no osso, a partir de 45 dias. Então, pensa só, a maioria das clínicas hoje trabalham com uma reabilitação de 6 meses, 8 meses, e aqui, 45 dias, a gente já está reabilitando. Isso faz diferença para você no tratamento? Ó, vamos fazer um parêntese aqui, antes da gente passar para o 7. O feed, ele traz pessoas para o seu Instagram. O story, ele conecta. Reels vão trazer pessoas para o seu Instagram. O carrossel, ele vai educar, conscientizar essa pessoa. Mas o story é que conecta. Tá? Pegou isso aí? Então, por isso que tem que aparecer no story, conversar. Pessoal, tem que conversar com quem está seguindo você. Vou mostrar aqui. Tá no Lidos. Isso vai dar para ver. São pessoas que eu estou conversando. Vão se tornar paciente. Hoje a gente tem uma sequência de prospecção e um mapa mental, onde eu mostro para os meus alunos e para o pessoal aqui da clínica o que deve ser falado em cada etapa para a gente qualificar esse lead e trazer. Essa semana veio uma paciente que, cara, aquelas fotos que você vê de perfil, você fala, cara, não é possível. E chegou falando assim, eu vou sem compromisso, vou só para olhar. Fechou o tratamento, 50 pila. Então, ela chegou aqui, provavelmente ela já passou pelo Instagram, ela conversou comigo, chegou mais próxima, entendeu? Se você é o dono da clínica, você tem que se posicionar dessa forma. Conexão, de novo, relacionamento. Hobbies é uma coisa que vai muito em relação a relacionamento. Cuidado, tá chegando a época de política. Não fala, se segura. Bolsonaro, Lula, se segura. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida da tua empresa. A tendência do Brasil é só apertar. Ou você faz o que tem que ser feito e fatura mais, ou você reclama do governozão, do Brasilzão. Mas não pega e fala isso no Instagram. Porque você vai dar um tiro no pé. Agora de futebol vem aí, Copa do Mundo. Momento você vai mostrar, sem estar embriagado, sem com chopp. Mas você vai mostrar com quem você tá vendo. Vai falar negócio do Neymar. Neymar pra cá, Neymar pra lá. Você pode se posicionar em relação a isso. Ninguém vai deixar de ir na sua clínica porque você não quer que o Neymar vá pra Copa ou que você quer que o Neymar vá pra Copa. Agora já era, já tá na Copa. Tá? Time de futebol também conecta bem. Beleza? Futebol tem que saber o limite ali. Eu já fui muito fanático. O que você gosta de esporte? Se você treina, se você tem uma academia, ou se você tem uma clínica, olha a ideia, male perto dessa clínica, porque as pessoas provavelmente trabalham por lá, elas moram por lá também. Eu faço isso. Eu malho numa academia muito boa, uma das melhores do Brasil em relação ao posicionamento, perto da minha casa, e tem uma perto da clínica que eu vou algumas vezes. Quem não é visto não é lembrado. E hoje a gente tem uma estratégia de pulverização.
que é tijolinho, 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 posicionamento. As pessoas vão vindo mais quente. Um simples story que você posta do que você está vendo no Netflix conecta. A pessoa às vezes está vendo a mesma série. Uma pessoa que está cuidando você está vendo a mesma série. E adivinha o que acontece? Ela manda um story para você. Ela fala, ai caramba, ele está vendo a mesma coisa. Identificação. Mudou. E aí a gente teve uma conexão e um relacionamento. Se você fizer tudo isso e chegar no ponto 8 aqui, no oitavo pilar que tem pra gente, as coisas vão começar a dar certo. Não é simples e não é rápido e não é fácil. Mas é uma construção. Você vai fechar a tua clínica amanhã. Dá tempo da gente chegar no melhor trimestre do ano com tratamento com uma margem maior, com ticket maior no seu tratamento. Agora, se você não fizer nada para construir para o último trimestre, vai ser difícil você aumentar esse ticket médio. Eu busco, acho que incansavelmente, captação e ticket médio. E isso faz a diferença para a gente. Eu trouxe, depois desse ponto 8 aqui, eu trouxe um desafio para você. É uma dinâmica, tá? Então, você que continuar aqui, eu vou fazer esse exercício com você, que pode mudar o jogo. Chegamos na parte principal. Tudo isso do posicionamento, ele está em 20% do que você precisa mostrar. Os outros 80% do posicionamento está no tratamento que você mostra. Então, a gente já falou como você vai mostrar. Mas você tem que focar nisso aqui. Protocolo, lentes, implantes, alinhador. Facetas, entrei também, tá? Eu comecei mostrando facetas em resina e passei para porcelana. Hoje eu faço muito menos lente em resina. Mas é uma possibilidade. São 5 tratamentos que trazem pacientes. E adivinha, o paciente vem por esse tratamento e tem outros tratamentos que tem que ser feito. Saúde sempre em primeiro lugar. Isso é básico, né? Então, se o paciente quer fazer precisa do protocolo superior, tem os dentes inferiores, mas está cheio de tártaro lá, você nem vai nem olhar para a parte inferior? Não vai passar profilaxia, um tratamento periodontal para esse cara? Então, isso vai ser mostrado, tá? Essa é a forma como vai ser mostrado aqui. Lembre-se disso, porque é o que vai fazer a diferença na hora de você atrair esses pacientes. Hoje, quando a gente veio trazer basicamente esse tema, né, de como aumentar o ticket médio, acaba sendo uma coisa mais subjetiva. E isso aqui é uma das coisas mais difíceis de serem feitas. A maioria das pessoas não entendem. Perdem o fio da meada rapidamente e perdem a conexão com o paciente. Isso tem mudado o jogo da clínica e vai continuar mudando. O digital, desde 2013, está mudando. E ele vai mudar de novo. Mas a verdade, quem é você, precisa estar sempre sendo mostrado por conexão. E agora eu vou trazer para você aqui. Então, tem gente aqui de cada canto do Brasil. Se eu trouxer vocês aqui para Brasília, para Expert, ia soltar a Expert na mão de duas pessoas diferentes. Tá aqui. Duas clínicas, na mesma cidade, lado a lado, provavelmente mesmo público, mesmo tratamento, vão ter resultados diferentes. Tá aqui, se eu soltar a Expert hoje na mão de duas pessoas aqui, ó, tá assistindo a aula. Ó, você tem um mês aqui, você tem um mês aqui. O resultado vai ser igual?
Vai ser igual? Não vai. Não vai. Por que que não vai ser igual? Abre o celular aí, pega a câmera de frente e olha aí por que que não vai ser igual. É você, pô. É a vontade, o desejo que você tem de seguir o que é mais inteligente no momento, o que traz o retorno, se conectar com pessoas que já trilharam o caminho. Cara, tem uma coisa que eu detesto é perder tempo. Chegar, chegar depois do horário, perder tempo, não faz sentido nenhum eu ficar inventando a roda. Quer ver? Faz um exercício aí. Você que está assistindo a aula agora e você que está assistindo a aula depois, gravada. Temos aí 8 pilares. Dê uma nota de 0 a 10 para sua clínica. Coloca aí, captação, 0 a 10. Fazer esse exercício aqui com vocês também. Vendas. Quanto está saindo de vendas aí? Faturamento. Lucro. Tá bom o lucro por aí? Os custos. Quanto mais baixo o número, pior, né? Cara, tá tendo muito custo aí. Fazer R$ 1.000, R$ 10.000, é muito mais difícil do que você poupar R$ 1.000, R$ 10.000. Como é que tá a saúde do caixa? Quantos meses você aguenta agora? Se você parar 3 meses, você aguenta os 3 meses? Pagando custo fixo? Satisfação da sua equipe. Como tá isso aí? Vou perguntar para minha equipe depois. Se não tiver satisfeito, vai sair. Satisfação do cliente. É difícil essas duas últimas. Sacou? A clínica é muita pressão, pô. A gente precisa faturar, a gente precisa entregar o tratamento, a gente precisa atender o paciente, resolver pepino e tratar as pessoas bem. Pressão o tempo todo. Não quer pressão, vende a clínica e vai trabalhar para os outros. Dá para ganhar bem. Pressão faz parte. Pressão faz parte. Você tem pressão desde que você nasceu. Tem que passar de ano na escola. Aí vem faculdade. Normalmente não é nem você que paga. Pai e mãe. Você que está pagando, parabéns. E aí você vai pegar esses números, você vai somar e você vai dividir por 8. Aqui, ó. Qual é a nota da sua clínica? Meu irmão, tem que ser sincero para fazer uma conta dessa. A gente vê que tem furo. A gente vê que tem furo. Muito onde melhorar. Dividiu por 8? E agora eu pergunto para você. Se você melhorar 2 pontos em cada pilar que tem aí, se você melhorar 2 pontos em captação, se você melhorar 2 pontos em vendas, se você melhorar 2 pontos em lucro, 2 pontos em caixa, que muda no seu ano? Que muda no seu trimestre? Fala de trimestre. Melhora, né? Com certeza melhora. Mas depende de uma coisa.
Você confia em você para executar tudo isso aí? Em todos esses pilares? Você vai melhorar todos esses pilares? Onde você está buscando essa informação? A bola de neve sempre começa de pouquinho em pouquinho. As coisas tendem a sobrecarregar. É um xadrez que a gente precisa afastar e olhar o tabuleiro de cima. Qual peça eu vou mexer? 80% da sua clínica depende de captação e vendas. Adianta estar captando paciente aí, chegando aqui e não está vendendo? Adianta estar captando um ou outro paciente, até vende, mas não é o suficiente? Ah, Yuri, eu fecho a maioria. Eu gosto dessa frase. Ah, Yuri, eu fecho a maioria das avaliações aqui. Tá faturando baixo, hein? Não conheço. Quem tá fechando a maioria das avaliações está faturando alto. Não tem como tá vendendo para todo mundo. Ou tá abrindo as pernas e tá jogando alavancado. A hora que a conta chega. Não existe, pô, tu tá no vermelho aí. Você confia em você para executar? Só depende de você, pô. Tem duas clínicas no mesmo lugar, mesma cidade, mesmo bairro, mesma estrutura. Quer colocar aí? Eu me garanto. Pode colocar aí. Qualquer clínica de vocês aí me dá um mês. Não tô falando que eu vou ser melhor que vocês, mas eu vou desenrolar lá. Eu vou desenrolar, porque eu quero muito. E já sei como é que o jogo deve ser jogado. Foco de hoje. Como você vai se posicionar? Qual vai ser a sua principal fonte de captação nos próximos meses para você melhorar o seu faturamento e seu ticket médio? É nesse momento que acaba tudo aqui, ó. É nesse momento aqui que a gente coloca, basicamente, quem não quer. Eu ia ser um pouco mais duro aqui nas palavras, mas é nesse momento que a gente separa quem quer mais e quem está satisfeito. Não tem como. Ou você se mexe, ou o medo paralisa, ou o medo faz você correr. De uma forma resumida, eu trouxe um print aqui para vocês, tá? Coisas básicas, básica mesmo, tá? Pode tirar o print aí para vocês terem, tá? Isso a gente destrincha bem certinho, personalizado, tá bom? Mas isso aqui parece básico, mas faz total diferença. E hoje, todo mundo que está comigo, a gente trabalha esses pontos de captação e vendas, sobretudo. Dois, dois R's, pessoal. É ROI rápido. O que, que eu preciso para ter um retorno melhor? Tem estratégia que ela não vai dar um retorno rápido, mas ela tem o potencial de dar um retorno bom. O que, que eu preciso fazer para melhorar o meu custo fixo? Dói olhar isso aí. Como é que eu vou organizar a caixa para jogar com mais tranquilidade? Tem momentos que a gente vai aumentar o faturamento, momentos que a gente aumenta também a entrada. Eu gosto de 70% de entrada. Tá bom, a gente tá protegido. E tem que entender qual é o teu negócio, quantas cadeiras você tem, qual cidade você tá, para que a gente monte a estratégia correta para você. Melhor modelo de negócio
Para lucratividade, 1, 2 cadeiras. Quando a gente passa de 3 cadeiras, é brincadeira de gente grande. Aí é brincadeira de gente grande, porque você tem mais demanda, mais custo, precisa botar mais dinheiro para dentro. Você fez mais investimento. E aí a gente precisa ser inteligente na hora de organizar. E é isso que eu trago no DMC. A gente vai primeiramente entender o cenário atual que você está hoje e o que precisa ser feito num plano de ação para você ter um resultado rápido, mas que você tenha um resultado consistente. Cada estratégia colocada e aplicada, ela fica ali para você e você vai implementando outras. Cada etapa é um desafio. Quem fatura 50 é um desafio, quem fatura 100 é um desafio, quem fatura 300 é um desafio. Tudo isso vai mudando em relação ao que você está vivendo no momento. Gestão de equipe, gestão financeira, caixa. Fluxo de caixa é importante, pessoal. A maioria das clínicas, 1 a cada 3 clínicas fecha nos primeiros 2 anos, pô. Não é mole, pô. Receitinha aí, federal, tá só apertando, pô. Tem que pagar o imposto. Quando vem a ré, vem doída. Eu já esqueci de pagar uma conta. Eu sou bem certinho com isso. Quando veio com multa, e eu fiquei sabendo, foi pelo banco, não foi nem pela contabilidade. Os caras tomaram uma chamada minha. Então, essa organização precisa ter clareza. Então, hoje a gente tem uma estratégia também tributária para que a gente pague corretamente o que é do governo e a gente tenha a nossa lucratividade. Lucratividade de clínica com mais 3 cadeiras tem que estar entre 30% e 35% pelo menos, tá? Senão não faz sentido você ter essa trabalheira toda, essa dor de cabeça aí. Sem uma entrada de 70% no teu negócio. Vender é fácil, pô. Quero ver vender bem. Então fica aqui para vocês o que vai ser abordado em 4 cenários. Primeiro, em quatro etapas. Primeira etapa, cenário atual. O que precisa ser feito? Vamos identificar os pontos, quantificar e qualificar e mostrar as primeiras estratégias de ação, aí, os planos de ação em relação à captação. Começou a ver, vamos alinhar os pilares de captação. Quais são os braços que a gente vai extrair mais pessoas para nossa clínica, qualificada? Lembrando que pessoas qualificadas não é só o público que está com dinheiro, o público que tem dinheiro. São pessoas que estão dispostas a investir no valor que você está proporcionando para o seu paciente. 3, vendas. Saber negociar, saber vender o tratamento, demanda tempo, demanda estratégia, demanda um bom método de vendas para você vender corretamente e não ter inadimplentes. Ó, cabecinha no travesseiro, não ter que ficar lidando com o advogado, nem o paciente. Entrega de qualidade. 4º pilar, vamos buscar escala, aumentar ticket médio, colocar mais gente para trabalhar, diminuir o mocho. Aí é outra brincadeira. Tem que ver o que você quer para você, como você quer, tá? No mais é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, entendido a importância do posicionamento e o que vocês precisam mostrar. Quando a gente começa a brincar com isso aqui, sair daqui para cá, só tem uma forma de acontecer isso aqui, ó, daqui para cá. Rápida. É ganhando na Mega ali, ou tendo um patrocinador forte para chegar daqui para cá. Aqui foi construção.
Imagina só, daqui a 2 anos, o que vai estar acontecendo, né? Eu vou deixar 2 minutinhos aí para pergunta. Hoje eu estou um pouco mais cansado e um pouco mais com fome também. Então, deixa uma perguntinha aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a tudo, não só ao posicionamento, aproveite esse momento aí, que é a hora da gente poder conversar um pouco mais. E na próxima Masterclass eu vou trazer dois tópicos bem legais aí para a gente escolher lá no grupo, em relação à captação de pacientes. A gente tem que focar nisso. Focar nisso, que isso vai mudar a vida aí de vocês, de toda forma. Sem dúvidas, eu deixo fechado aqui. E compartilhe aí, você que está assistindo, compartilhe com o teu amigo dentista, que tem um consultório, que tem uma clínica que está começando, ou que ele já tem um consultório há um bom tempo, tem um faturamento bom muitas vezes, mas pode alcançar novos ares com estratégias pequenas, simples. Eu falo que uma estratégia só da mentoria pode mudar o jogo de quem fatura até mais do que eu, 500, 600 mil. Esses dias estava no evento, um cara que tem 7 clínicas. Ele não só parou para me escutar, eu vi que ele estava sanguessuga, mas ele é gente boa. Não só ele parou para me escutar, como ele começou a trazer os sócios dele, porque ele é dono das 7 clínicas e tem os sócios que administram, para me escutar. E quando eu vi, eu estava no meio da roda falando. Falei, tá, o cara é do Rio de Janeiro ali, não vai, né, ser meu concorrente direto. E eu gosto de falar sobre isso. Mas eu falei, que tá errado, o cara tem 7 clínicas aqui, tem um faturamento muito bom, mas ele parou para escutar uma estratégia. E eu sei que esse cara botou para executar, porque é um cara que escuta e executa. Isso faz diferença. Então, uma estratégia muda o jogo. Uma estratégia é um protocolo a mais, é uma lente a mais, que você não está tendo hoje aí na sua clínica. E o primeiro passo para a gente destrinchar isso é uma reunião individual estratégica. Entender o seu cenário hoje, entender se realmente eu posso te ajudar de alguma forma, e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou te apresentar como funciona o DMC, um programa anual, onde a gente passa todos os meses juntos, trimestre por trimestre, começo de ano, final de ano, meio de ano, que se comporta de uma forma diferente, e você vai estar faturando vai estar faturando de forma diferente também, e os problemas vão ser diferentes, de gestão, de vendas, de captação, de pacientes, financeiro, jurídico, contábil, tudo isso a gente já passou por aqui, e a gente tem um suporte muito bom em relação a isso. Beleza? Meu Instagram tá lá aberto para vocês mandarem mensagem, trocar ideia comigo, @yurivoges, e tem o Instagram também que eu posto alguns conteúdos de cortes, que se chama yurivoges.dmc. Se tu for inteligente, pegar ali e assistir meia horinha uns cortes, você vai ver que tem muita coisa boa. Aí é pegar, ali tá o resultado final, o que tem que fazer. Se você pegar o como, não tem erro. A gente não tá aqui para perder tempo. Uma boa noite para todo mundo aí. Peguem esse conteúdo, revisem, tá? Quem não tirou o print, tira foto daqui. Isso aqui é um resuminho do que dá para você se fazer. E trabalhem muito bem esses posicionamentos aqui, tá? Valores, principais tratamentos que você tem, vida profissional, comunicação, apresentação pessoal. Beleza? Valeu quem veio até aqui agora. Vamos acelerar, porque maio ainda não acabou, tá só na metade. Dá pra gente ter muito resultado incrível nesse mês, porque depois vem uma Copa do Mundo, e aí a sua atenção e a dos seus pacientes vai estar dividida. Um abraço e uma boa noite.